Boa tarde a todos, meu nome é Renata Dalpino, eu sou oncologista do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, do Hospital São José e São Joaquim da Beneficência Portuguesa, e eu estou aqui hoje para falar sobre o HCC metastático. Foi uma aula que eu dei e apresentei no GTG, no simpósio que teve internacional na Praia do Forte, então vamos lá. Bom, de longa data a gente já sabe que quimioterapia não funciona bem no HCC avançado. A gente tem diversos estudos com diversas drogas como doxorubicina, cisplatina, mitoxantrona, todos mostrando baixa eficácia. E foi nesse cenário, diante do conhecimento que existem algumas vias moleculares ativadas nesse câncer, que surgiu o interesse por drogas-alvo, né? Então, dentre os principais pathways, as principais vias de sinalização intracelular no HCC, as principais que estão ativadas são a via do VEGFR, da angiogênese, a via do RAS-RAF-MEK-ERK, a via do PI3K-mTOR e a via da WNT-catenina. Nós sabemos, então, que o sorafenib é a única droga hoje aprovada no cenário do HCC avançado, mostrando benefício em 2 importantes estudos randomizados. Então, o sorafenib é um inibidor, é uma droga via oral, inibidor multitirosina quinase, que inibe principalmente a angiogênese, principalmente a via do VEGFR. Né? Os 2 principais estudos que embasaram o uso do sorafenib no cenário metastático são tanto o estudo SHARP, que foi conduzido no Ocidente, quanto o estudo Ásia-Pacífico, que foi concebido na região da Ásia-Pacífico, e ambos mostraram benefício de sobrevida global a favor do grupo que recebeu sorafenib quando comparado com placebo. Por exemplo, no Ocidente, no estudo do SHARP, a sobrevida global mediana aumentou de 7,9 meses com placebo para 10,7 meses com P significativo, e o mesmo ocorreu no grupo da Ásia-Pacífica, em que a sobrevida global mediana foi de 4,2 meses com placebo para 6,5 meses com o sorafenib. Né? O mesmo se deveu também com o tempo para progressão tumoral, em que houve um benefício nos 2 estudos a favor do braço que recebeu o sorafenib, também com P significativo em ambos os estudos, e isso embasou então, e é baseado nesses 2 estudos que a gente hoje tem o sorafenib aprovado no HCC avançado. Vale lembrar também que até hoje em dia a gente tem dados mais em pacientes com função hepática preservada, que são aqueles, por exemplo, com Child-Pugh-A, e que a gente tem poucos dados de eficácia e segurança em pacientes com Child-Pugh B e C. Mas, no entanto, a gente tem dados do Gideon, que foi um grande estudo global, mostrando que existe sim um aumento de taxa de eventos adversos no grupo que recebeu a sorafenib quando tinha Child-Pugh B, em comparação com o grupo que tinha Child-Pugh A. Tá? E, na verdade, o que hoje existe na literatura que a gente diz além do sorafenib? O que está em estudo? Então, existem outros diversos inibidores multiquinase que já foram testadas em primeira linha e muitas vezes comparado com o sorafenib. Dentre eles, por exemplo, a gente tem o sunitinib, que foi recentemente publicado no JCO e que, infelizmente, não mostrou benefício quando comparado com o sorafenib. Na verdade, ele até, inclusive, foi inferior ao sorafenib. A sobrevida global mediana dele foi de apenas 7,9 meses, em comparação com 10,2 meses com o sorafenib. Outras 2 drogas que também foram testadas em primeira linha versus o sorafenib foi o brivanib, que é um dual inhibitor. Ele inibe tanto a via do VEGFR quanto do Fibroblast Growth Factor Receptor, que é o FGFR, e na verdade não houve diferença, mas na verdade o estudo não atingiu os padrões de não inferioridade, então ele foi um estudo negativo. E uma outra droga que também foi testada é o linifanib, que também é um inibidor do VEGFR, também do PDGFR, mas que também, infelizmente, não foi melhor do que o sorafenib.
E nós temos também outros angiogênicos sendo testados, e existe a hipótese por que será que esses antiangiogênicos não estão funcionando. Talvez exista um teto, um limite máximo para o qual a terapia antiangiogênica pode funcionar. Talvez porque então o sorafenib funciona e as outras drogas não se mostraram eficazes, né? Então talvez haja algum mecanismo de ação do sorafenib, outro que não a inibição da angiogênese, talvez agindo por meio do RAS, por exemplo. Talvez a gente tenha outros drivers de progressão ou disseminação do HCC que a gente não conheça, talvez seja um pouquinho de toxicidade hepática, nós não sabemos, ou talvez uma potência antitumoral muito pequena com esse tipo de droga, né? E outras drogas que a gente tem em teste versus placebo, em segunda linha, a gente tem também o Brivanib, que como eu já mencionei, ele foi testado na primeira linha, infelizmente não foi superior ao sorafenib, ele foi testado também na segunda linha, infelizmente ele não foi melhor do que o placebo, né? Nós temos também uma droga nova, que é o Ramucirumab, que, se Deus quiser, esse ano vai estar disponível no Brasil, principalmente porque ele mostrou-se positivo em câncer gástrico e também em pulmão, mas que, infelizmente, no HCC, na segunda linha, quando comparado com o placebo, ele não foi melhor. Na verdade, a sobrevida global mediana foi apenas numericamente superior no grupo que recebeu o Ramucirumab, mas não atingiu a significância estatística, então foi um estudo considerado negativo, né? E o que a gente tem em andamento, que ainda faltam respostas para a gente? Então, a gente tem um estudo com axitinib, a segunda linha, que é uma droga que inibe também a via do VEGFR, mas também age no PDGFR. E, na verdade, a gente tem alguns estudos promissores de fase 2, que mostram uma taxa de controle tumoral, por exemplo, com 16 semanas, da ordem de 42%, que é algo relativamente promissor, e a gente aguarda estudos maiores. E nós temos também uma outra droga que chama lenvatinib, que está sendo comparada no estudo fase 3 versus o sorafenib. Nós também aguardamos os resultados desse estudo, se Deus quiser, vai ser promissor. E quais seriam os próximos passos? O que mais a gente pode tentar fazer para que a gente melhore a sobrevida desses pacientes com HCC avançado? Então, talvez o próximo passo seja combinar o sorafenib com quimioterapia, por exemplo. Então, em relação a isso, a gente tem um estudo fase 2 que comparou sorafenib com doxorubicina, só que comparou, em vez de comparar versus sorafenib, comparou com doxorubicina isolado. E, na verdade, os resultados foram encorajadores. A sobrevida global alcançada pelo braço que combinou com a químio, o sorafenib com a químio, foi de 13,7 meses. Então, diante disso, existe um estudo fase 3 em andamento, que chama CALGB 80802, que está comparando sorafenib com doxorubicina versus sorafenib na primeira linha. Nós todos esperamos que esse estudo possa ser positivo, mas ainda precisamos aguardar os resultados finais. Outros estudos que estão em fase 2 comparando o sorafenib com a adição de quimioterapia é a combinação do GEMOX com sorafenib, que é a gemcitabina e oxaliplatina, outros estudos com FOLFOX e sorafenib e outros estudos com CAPOX, que é o Xeloda, né, o capecitabina com oxaliplatina combinado ao sorafenib. Então, na verdade, talvez o próximo passo seria entender melhor os mecanismos de ação do sorafenib na doença avançada para que isso possa nos suscitar a desenvolver drogas melhores nesse cenário e talvez a gente comece agora, a gente precise começar a trabalhar com fatores preditivos de resposta ou de melhor sobrevida global para esse tipo de terapia que age na via do VEGFR. Então, talvez a gente também precise pensar em outros pathways, outras vias de sinalização intracelular. Então, vamos dar uma olhadinha nas principais no HCC. Então, como eu já mencionei anteriormente, uma das outras principais vias do HCC é a via do HGF, do c-MET. E hoje a gente tem alguns c-MET inhibitors em andamento. E, por exemplo, eu vou dar o exemplo para vocês do tivantinib, que mostrou para a gente no estudo de fase 2 um benefício de sobrevida global de tempo para progressão tumoral. Na verdade, eles estratificaram nesse estudo os pacientes que tinham MET high ou MET low, e aqueles que tinham MET high, como é que era a definição? Era aqueles que na imunohistoquímica tinham mais do que 50% das células positivas para o MET inhibitor, para o MET. Então, esse estudo mostrou para a gente que esses pacientes que tinham MET high, ou seja, mais do que 50% das células positivas na imunohistoquímica, eles tinham uma sobrevida global
de 7,2 meses, por exemplo. Né? Está em andamento um estudo fase 3 no momento, que está comparando justamente na subpopulação de pacientes com MET high, ou seja, que expressam MET em mais de 50% das células. Na segunda linha, se Deus quiser, isso também vai ser promissor, mas isso ainda está em andamento. Em relação a outros MET inhibitors, a gente tem o cabozantinib, que também teve um estudo de fase 2 relativamente promissor, que mostrou uma taxa de controle de doença na 12ª semana, ou seja, 3 meses, de 71%. Isso é bastante promissor nesse cenário. Então, ele também está sendo avaliado num estudo de fase 3 e também, se Deus quiser, os resultados serão promissores. Né? Em relação à terapia anti-EGFR, isso, como a gente tem benefício em câncer coloretal metastático, por exemplo, e também já foi testado no HCC, mas infelizmente estudos de sorafenib com erlotinib, por exemplo, na primeira linha, foram completamente negativos e hoje já se abandonou o estudo de outras drogas anti-EGFR. Outra linha, outra classe que a gente pode tentar usar são os inibidores da mTOR, mas que infelizmente também não foram dados muito promissores. A gente tem estudos em primeira linha, por exemplo, o sorafenib com everolimus em comparação com o sorafenib isolado. Infelizmente não foi melhor, na verdade foi até discretamente pior. E em andamento a gente tem um estudo comparando o sorafenib com tensirolimos, mas baseado nos dados do everolimus, tudo leva a crer que esse estudo também vai ser negativo. E nós temos também dados em segunda linha do everolimus versus placebo, que também foi negativo. O nome do estudo o nome desse estudo é o EVOLVE-1. Né? Além disso, a gente tem também a via do Fibroblast Growth Factor Receptor, que é o FGFR, e nós temos alguns inibidores dessa classe. Dentre eles, a gente pode citar, por exemplo, o Brivanib, que é um dual inhibitor, ele age tanto na via do VEGFR quanto do FGFR, mas ele, infelizmente, como eu já citei anteriormente, ele falhou tanto na primeira linha versus o sorafenib, quanto na segunda linha, e, infelizmente, os dados não são promissores. Outros inibidores do FGFR, como o dovitinib, também falhou no estudo fase 2, e em andamento com essa classe de medicamentos, a gente tem um estudo com lenvatinib e vamos aguardar os resultados para saber se os resultados serão promissores. E por último também, a gente tem cada vez mais ouvido falar em imunoterapia, baseado nos grandes avanços que houveram em melanoma, por exemplo, em câncer de rim e agora mais recentemente em pulmão. E nós temos também alguns estudos pequenos em andamento com imunoterapia em HCC. Para citar, por exemplo, a gente tem um estudo fase 2 com tremelimumab, que é um anti-CTLA4, e na verdade com uma taxa de resposta de 17,6%, pequena, mas talvez haja um papel sim para a imunoterapia, isso deve ser melhor investigado. E em andamento a gente tem alguns estudos de fase 1/2 com tremelimumab e também com nivolumab, que é um inibidor do PD-1. Então vamos aguardar para ver se isso vai ser promissor. E por último, a gente tem a via do WNT pathway, né? E a gente sabe que a hepatocarcinogênese, a via do WNT está envolvida na hepatocarcinogênese e hoje a gente tem uma molécula que é o OMP54F28, que é uma proteína recombinante que inibe essa via do WNT. Então, ele está em andamento, um estudo de fase 1/2 com essa droga mais sorafenib. Nós também precisamos aguardar os resultados para saber se isso é promissor. E como take-home message, eu diria que para o futuro o que a gente precisa é talvez trabalhar em outras vias, outros loops das vias de sinalização intracelular, talvez a gente precise bloquear mais ao mesmo tempo e talvez a gente tenha que nos basear em biomarcadores, como por exemplo o MET, como a gente viu, hoje ele é um biomarcador preditivo e talvez o futuro se encontre nessa linha.